Hoje ele mora na cidade de Netanya, que fica a 30 quilômetros norte de Tel Aviv. Hélio, seja muito bem-vindo aqui no Morning Show. Muito obrigado, Paulo. Obrigado pela oportunidade de falar com vocês. Hélio, só para entender, como é que está a situação nessa sua cidade? Na minha cidade é razoavelmente calmo, tá? Desde o início dos confrontos, a gente teve só uma vez um alarme. Geralmente, ou de Tel Aviv para baixo, ou a norte da gente, que são, pelo jeito, as variações entre os diferentes tipos de mísseis que o Hamas tem, são onde caem os mísseis. Ou seja, ou que eles caem antes de chegar em Netanya, ou que eles passam por cima e vão cair em outro lugar. Então aqui está bastante monótono até, pode-se dizer. Ô Hélio, e a gente tem aqui a informação de que você está num quarto à prova de foguetes, né? Inclusive você gravou pra gente algumas imagens, vou pedir pra Mari exibir essas imagens pra gente, e você vai explicando pra gente entender o que é esse quarto. Aqui é a minha sala, tá? Vamos dizer, no momento que começa a tocar um alarme, a gente começa a caminhar para o quarto seguro. Essa seria a minha casa, o meu quarto. Aqui é o meu escritório de onde eu estou falando, e aqui é o quarto seguro, tá? Em Netanya nós temos 1 minuto e meio para chegar nele. Olha a porta de aço que fecha ele, tá? E no momento que quem está lá perto de Gaza, por exemplo, em Brorhai, tem 7 segundos para chegar lá. E agora a gente vai trancar essa porta. Isso é o que a gente tem que fazer num procedimento normal. Tá, ela não fechou bem, eu vou fechar direito. Agora a gente tranca, ok? E tem uma outra coisa que a gente tem que fechar, que é a janela de aço também. Ou seja, naquele momento, no momento que a gente fecha essa janela que vocês estão me vendo agora fechar e trancar, você fica totalmente imune a foguetes como se diz, e a estilhaços. Esse quarto, as paredes também têm aço dentro delas, ou seja, ele é totalmente imune a mísseis e a terremotos. Ou seja, se houver um terremoto em Israel, que é bem provável que aconteça, essa coluna do edifício não cai. Tá? Agora eu estou fechando o vidro é a prova de impacto, né? Aquele impacto de ar, tá? E agora, geralmente dentro desse quarto, vocês vão ver agora, vocês estão me acompanhando, a gente tem geralmente água para uns 2 ou 3 dias, tá? Alimentos enlatados para que se possa comer se tiver que ficar lá dentro por mais tempo, tá? A gente tem, eu no caso aqui tenho também um computador, aí estão os alimentos enlatados. Eu tenho um rádio que funcione a pilha para caso não tenha mais eletricidade, uma lanterna para a mesma situação, tá? Uma luz de emergência e lanterna, tá? E por último, carregadores para telefone, para esse tipo de coisa, para que a gente possa utilizar esses bancos de força, né, para poder carregar o telefone e não perder o contato com o resto do mundo. O Hélio, já teve alguma situação que você teve que usar o quarto? No início, nos primeiros dias desse confronto, nós tivemos que utilizar o quarto, ficar 10 minutos dentro dele, até que o míssil foi, como se diz, foi interceptado no ar, e daí saímos. No final das contas foi razoavelmente tranquilo, mas é aquela história. Comparando, por exemplo, com a Guerra do Golfo em 1990, onde não existiam esses quartos assim, foi muito mais tranquilo, tá? Porque esses quartos, saiu uma lei em 1992 que a partir de 93 todo edifício novo construído tem que ter um quarto desse tipo. Tá? Para você não ter que sair de casa para ficar dentro dele. Então, hoje em dia, todos os novos edifícios já têm isso. O problema é que por volta de 70% dos edifícios de Israel são de antes de 1993. Então, o pessoal ainda vai para ou para bunker ou para área das escadas,
tá? Que é uma área geralmente protegida também, mas não tão protegida quanto um quarto desse tipo. O Hélio, a Miriam Spritzer quer te fazer uma pergunta. Sim, por favor. Tudo bom, Hélio? Obrigada por participar e espero que esteja tudo bem aí com vocês. Eu queria saber um pouco como é que vocês estão lidando com as notícias, porque a gente sabe que está tendo ataques no sul, no norte, tem muita gente que teve que sair, né, das suas casas. Como é que está sendo esse trabalho de acomodar essas pessoas que tiveram que sair das suas casas mais à fronteira do norte de Israel e mais à fronteira do sul? Se vocês chegam a ver isso um pouco em Natânia. Chegamos a ver, sim. Todos os hotéis de Natânia estão ocupados gratuitamente com refugiados dessas regiões, tá? Para falar a verdade, é impressionante, tá? Esse povo é tão bom que não merece o governo que tem. O governo não funciona, toda a atividade do governo foi substituída por, como é que se diz, iniciativas de grupos, de ONGs, de gente que tudo que quer é ajudar esse pessoal. Nós estamos com aproximadamente 120 mil pessoas deslocadas, 120 mil famílias deslocadas de suas casas e ainda assim conseguir encontrar lugar para todo mundo. E é importante destacar, né, que 120 mil famílias em Israel é uma grande porcentagem da população, né? A gente esquece, Israel é um país super pequeno. Qual é a população? É 9 milhões? 9 milhões aproximadamente, 9 milhões e 200, alguma coisa assim, ou seja, quase que 8% da população. Exatamente. E a outra pergunta que eu fiquei muito curiosa é sobre o rádio. Tu comentou que vocês têm um rádio a pilha caso falte energia elétrica. Esse rádio é para quê exatamente? É para ter notícias, para saber porque o celular não funciona? É para caso não tenha mais celular, para você conseguir ouvir as notícias, saber se a ajuda está chegando, esse tipo de coisa. Elaine. Hélio, tudo bem? Espero que você esteja bem. Queria te fazer uma pergunta. Antes de tudo isso acontecer, a popularidade do Netanyahu, conhecido como Bibi por nós, estava muito baixa, né? Com esse avanço contra o Hamas, toda essa empreitada dele no contra-ataque, mudou a popularidade do Netanyahu? Existe alguma pesquisa local? Vocês acompanham isso nos telejornais locais? Como é que está aí a figura do Netanyahu para a população israelense? Eu acho que ele esperava que ia melhorar, mas só piorou, tá? O israelense, no momento, não está nem considerando a questão do ataque. O que ele está considerando foi, como é que se diz, a despreparação para o ataque do Hamas, que é um negócio que como é que se diz, o Bibi sempre dizia que, como é que se diz, no governo dele nunca iria acontecer. Tá? O fato de ter levado 6 horas até o exército, que deveria estar lá desde o princípio, e ele tirou para colocar em outro lugar chegar, está prejudicando muito a imagem dele. Também o fato dele estar tratando muito de questão de política de coalizão durante a guerra, em vez de estar tratando da guerra. Então, estão fazendo, tem um jornal Maariv aqui em Israel que está fazendo pesquisas semanais de popularidade, de mandatos no parlamento, se as eleições fossem hoje, tá? O Bibi tem, hoje em dia, né, ele tem no parlamento 64 cadeiras com a coalizão dele. Se fizessem eleições hoje, ele teria 42 cadeiras, enquanto a oposição atual teria 73. Ou seja, a cada semana que passa, ele está perdendo. Só que, como é que se diz? É aquele beco sem saída. Porque hoje em dia o povo de Israel não aceita que ele pare essa guerra antes de 2 coisas. Uma, trazer de volta todos os reféns, todos os reféns, tá? Todos os raptados. E, em segundo lugar,
que não haja mais Hamas lá para ameaçar quem estiver morando naquela região. Perfeito. Então é aquela história, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Sim. Na minha opinião, ele já não tem mais um futuro político depois dessa guerra. Mas colocando a política de lado, que é uma coisa que fica muito forte nessas horas, a gente tem que lembrar que, assim, o Bibi Netanyahu está há 20 anos entrando e saindo do poder. É uma figura forte, um dos líderes que mais permaneceu no poder em Israel, na história de Israel desde 48. E ele sempre... É o que mais permaneceu. Mas ele sempre bateu na tecla. A tecla do terror, a tecla do medo, a tecla dos ataques, dos inimigos. Ele sempre foi muito forte nisso. Certo ou errado, corrupção ou não, políticas à parte, ele sempre tocou nisso. E o mundo inteiro começou a olhar como se fosse só uma chacota, como se fosse só uma... não é, você está querendo tacar o terror na gente, o Hamas não é tão ruim assim, o Hezbollah não é tão ruim assim. Foi passando o tempo, teve o descuido, que aí alguém vai ter que descobrir, eles vão descobrir o que aconteceu, mas ele não estava errado. Ele estava certo. O Hamas realmente entrou, o Hamas dilacerou 1.500 pessoas, assim, como se não fosse nada. Num dia. Sim, e está com 200 reféns. Exato. Proporcionalmente, seriam 22 mil pessoas no Brasil sendo mortas, mas não mortas assim, soltou uma bomba. Não. Corta a cabeça, põe num forno. Aquelas imagens que foram divulgadas pelo consulado. Pelo consulado morta com o olho na frente do filho. É impressionante. Não existe um parênteses. É muito importante que se diga, eu até queria fazer uma parte assim, muita gente já falou, mas é muito importante que se diga e que fique na cabeça do povo brasileiro e que tem muitas dúvidas, muita gente não sabe para que lado, às vezes não é nem um lado, mas sim pelo menos entender o que está acontecendo. Não existe uma equivalência, não existe uma equiparação moral entre um exército de Israel, que muitos adoram colocar como terrorismo de Estado, e não é, e tem que ser muito firme em dizer não é. É muito fácil acusar, depois tirar a acusação, é muito, muito difícil tirar. E um grupo, ou grupos como Hamas, Jihad Islâmica, Hezbollah, não existe essa equiparação. A verdade é que a gente tem que começar a dar nome para as coisas. O grupo não é só terrorista, o grupo Hamas é um grupo genocida. Ele sim é um genocida. Leandrão, o povo brasileiro está com Israel. Sim. O brasileiro não gosta de terrorismo. Não gosta de terrorismo. Então, o brasileiro, inclusive, está com Israel e também está com os palestinos que querem conviver. É muito ruim para Israel uma guerra. Sim. Os judeus e os não-judeus que moram lá, as pessoas acham que Israel é um país que só vive judeu. E muçulmano, druso, bahá'í, cristão, todos precisam trabalhar, cuidar de suas famílias. Realmente as pessoas acham que Israel acorda de manhã, o pessoal acorda... Quantos palestinos vamos matar? Hoje é o dia do genocídio, dia tal. É absolutamente o contrário. Das redes sociais, né? Só que isso é muito prejudicial, porque isso depois afeta a comunidade judaica de cada local. Eu estava falando bem no começo, lembra? Teve na Paulista uma manifestação pró-Hamas. Você quer se manifestar pró-Palestina? Tudo bem. Vamos junto. Vamos junto, porque aí é bom para todo mundo. Isso. Mas você vai para Hamas, coloca uma suástica no braço e sai na rua. Dá na mesma. E tem um negócio, né, Leandrão, que você falou que é importante. Aqueles que defendem a causa palestina têm o direito de defender, afinal de contas o Estado palestino é legítimo. Total. Agora, exatamente. Eu não sento numa mesma mesa com alguém que passa pano para o Hamas. Para alguém que não acha o Hamas um grupo terrorista. Eu não consigo, por exemplo, participar de uma manifestação a favor da Palestina, sendo que ao meu lado tem um cara com a camiseta do Hamas. Exato. Não dá. Exato. Não dá, entendeu? Limites são necessários serem colocados nesse momento. Entendeu? Exato. Você não pode confundir a causa palestina com esse tipo de terror. O que esses caras fizeram não tem causalidade. Exato. Ou qualquer tipo de argumento que possa ser utilizado, que de alguma forma Israel oprimiu ali os palestinos e o Hamas agiu por conta disso. É injustificável o que os caras fizeram. A confusão de valores é tão grande que tem gente que trata tudo como nazismo, menos perseguir e matar judeus. Exato. Deixa eu só passar para o Hélio, Leandrão. Lógico. O Hélio queria falar para a gente encerrar a tua participação, Helião. Eu queria fazer 2 comentários sobre essa discussão que houve aí, que foi muito interessante, tá? O primeiro comentário, eu vou começar pelo final da discussão, pela segunda parte.
realmente é exatamente o que vocês dizem, tá? O Hamas não representa o povo palestino, tá? Ele representa um jihad internacional que para eles Israel é só a primeira parada. Eles querem que o Ocidente todo seja muçulmano, tá? Se com relação às populações, tá? 20% da população israelense é de árabes muçulmanos. E eles mesmos ficaram tão chocados com o que foi feito, tá? Que eles estão colaborando, tá, com Israel em tudo que é possível, tá? Em primeiro lugar, houve 4 beduínos mortos tentando salvar gente, do massacre naquela festa ali do Nova, né, do lado do Kibbutz Reim. Houve um motorista de ônibus palestino de Jerusalém Oriental, tá? Que simplesmente entraram no ônibus, tiraram ele de lá, perguntaram de onde ele era, ele explicou que ele era palestino e quando ele terminou de explicar, deram um tiro na cabeça dele, tá? Então, no final das contas, está todo mundo junto, tá? Agora, com relação ao início da discussão, com relação ao Netanyahu, é verdade, o Netanyahu está há 20 anos no governo, entra e sai, né? Os últimos 13 anos foram praticamente contínuos, à exceção de um ano que estiveram o Bennett e o Lapid. E o Netanyahu, nos primeiros anos, ele falava muito da questão do terror. Mais ou menos em 2010, 2011, ele assumiu uma posição de que o Hamas, de que depois que Israel saiu de Gaza em 2005, tá? Israel saiu de lá em 2005, o Hamas se transformou num governo de Gaza e que eles são pragmáticos e que gostariam do bem de Gaza, tá? E com isso Netanyahu resolveu que não ia ficar em beligerância com eles, pelo contrário, ele ia deixar o Qatar financiar eles. Entraram malas de dinheiro do Qatar para o Hamas durante 8 anos, mais ou menos, 30 milhões de dólares por mês. E o Hamas o que fez com isso foi construir túnel, construir foguete para usar isso debaixo do nariz do Netanyahu. Ou seja, no final das contas, tá, tudo que ele tanto falou de como se diz, segurança e de terror, hoje em dia o povo vê isso como é que se diz, truques para ser eleito, para manter o povo com medo para eleger ele. É difícil. E como ele teve a sorte de que nos primeiros anos não aconteceu muita coisa, então foi tudo andando. Hoje em dia o povo não engole mais isso não. Hélio, obrigado, viu, meu amigo? Hélio Diamant conversou aqui com a gente gentilmente aí. O Hélio está lá em Israel, mora lá há 40 anos, está numa cidade que fica a 30 quilômetros a norte de Tel Aviv, gentilmente aceitou o nosso convite. Um abração para você, Hélio. Obrigado pelas imagens aí do quarto. Um abraço, Paulo. Um abraço a todos aí. Valeu.